Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando, pedi para começar na 2 e vou começar na 2. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Recebendo hoje Sofia Cavedon, que retorna ao programa. Alegria. Depois de uma suspensão de quantos meses? Tomei um gancho. Tomou um gancho aqui no programa. É uma alegria, Paulo. Nós criamos o programa As Gurias do Pampa Debates. Pois é, foi em março. Qual foi a única guria que faltou? Foi a Sofia Cavedon. Não, então estava incompleto. Não. Querido. Não, era 8 de março, né? Nós tivemos uma semana intensa lá na Câmara e fiquei muito chateada. Retorna ao programa também o prefeito de Guaíba, José Esperoto. Tudo bom, Paulo? Faz tempo que... Fazia tempo, né? Ou faz tempo que você não Continua fazendo, então Continua fazendo. Eu tenho que cuidar que o doutor está aqui. Estamos com o professor. Ele me puxa aqui na calça cada vez que eu dou uma rachada aqui. Ele me puxa aqui. Não vai, eu dou um beliscão. Bom retorno ao programa. Mas sabe, Paulo, nesse aspecto, nós políticos não dá para falar muito direitinho, né? Porque né, a gente, no meio do povo, tu tem que falar mais simples, né? Com mais por isso que alguns políticos criam verdadeiros jargões. O Brizola, por exemplo, ele e os interesses. Exatamente. Estamos aí, Paulo, de novo. Estamos aí, gerindo a nossa cidade de Guaíba. Tocando a nossa Guaíba lá. Sem afora. Um abraço aos meus amigos lá de Guaíba lá. Sem afora. Por enquanto. O PT vai carregar essa aí, Sofia Cavedon. Não, já tem... Eu até trouxe uma exorcizaram a fora? Quero que vinha o prefeito, digo, não, agora Vem cá, já foi exorcizada a fora? Eu não sei, o prefeito pode falar, mas... Não, eu acho que a população exorcizou a fora. Porque o Tarso ganhou lá a eleição para governador com uma maioria espantosa de votos. Foi bem, né? eu imagino que o pessoal esteja com saudades e arrependido de não ter reeleito o Tarso. Né? Estamos vivendo tempos difíceis no Rio Grande do Sul. Já falou o nosso querido professor Paulo Flávio Ledor. E está aí o nosso presidente da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, o doutor René Ferreira, nosso querido amigo, né? Agradecido pelo convite. Mas não é porque ele está aqui que nós vamos rezar, tá? Não. Até porque ele não é da reza, viu? Não. Mãos à obra. Ele é de mãos à obra, é isso aí. É uma forma de Ore e rezar. labore. Ele é mais empresário do que cristão. É uma forma produtiva de rezar. Ore e labore, né, professor? Isso aí. E saudações, agradecimentos. Nesta questão aí das religiões, uma curiosidade que eu tenho, Igreja Católica versus evangélicos, com o crescimento fantástico dos evangélicos. Como é que o senhor vê a reação do Vaticano com referência a isso? É uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho no Papa Francisco a nossa referência principal. Ele não exclui ninguém, pelo contrário, ele convida, e o Vaticano tem sido o palco de vários convites, né? A gente tem no Vaticano presenças que entre os católicos seriam muito contestadas, mas o Papa Francisco tem manifestado exatamente, através da prática, o exemplo cristão, acima até mesmo da religião, né? Sou católico, esse Papa é uma dádiva, viu? É um grande líder. Eu sou entusiasta do Papa Francisco. Quando me pergunto se nós seríamos alguém para substituir o Michel Temer, eu contrataria um CEO para o Brasil. Ou o Papa Francisco ou o Barack Obama. Paulo, quantas vezes o Papa Francisco já foi convidado a ir à Argentina e nenhuma ele aceitou? Por quê? Porque ele não aceita ser conduzido pelo sistema político. Aqui ele também não aceitou. Esse ano é o ano mariano, então nós temos aqui em Nossa Senhora Aparecida 300 anos de comemoração nesse ano. Em Fátima, 100 anos do aparecimento de Nossa Senhora de Fátima. Mas aqui ele não veio exatamente para não ser aparelhado, ou seja, se ele vem ao Brasil, ele acaba auxiliando
né, a população a se mobilizar. A situação. O Papa Francisco, na verdade, né, Paulo, ele deu um recado ao dizer que não viria, né? Ele disse, tratem dos problemas do povo brasileiro. Mas ele esteve no Brasil antes disso. Esteve antes, E né? o Papa Francisco Mas era exemplo. um outro contexto, né? Acho que Infelizmente, ele não veio ao Brasil, mas ele acertadamente manifestou por que ele não veio. Exato. Ele não veio pela questão religiosa e espiritual, ele não veio por uma questão política completamente imoral. E ele não pode vir como... E ele é um chefe de Estado, né? Acima do Papa, ele também é chefe de Estado. Ele não pode vir num momento assim. E eu repito, se ele não foi a própria nação dele, já recebeu inúmeros convites nesses 3 anos. O Papa Francisco é um exemplo do que nós estávamos falando, de falar com simplicidade. É uma das pessoas mais cultas do mundo, se não for ela, e fala com simplicidade. Sabe Mas falar isso como ninguém. É característica do simples. E aí onde ele está chegando nas pessoas e está conquistando muita gente. Reconquistando também. Com certeza. A igreja, mas muito mais a espiritualidade do mundo, ganhou muito com a ascensão do Papa Francisco. Ele é um líder mundial. Não há... Verdade, quem diria, né? Um argentino, né? Mas eu acho que... Eu sou daqueles que gostam de argentino. Eu não desgosto de argentino. A gente gosta da bravata, na verdade, né? Porque eles são muito bons no futebol, a gente adora enfrentá-los no futebol, enfim. Mas eu acho que o Papa Francisco ele tem tido uma postura de estadista sem se colocar partidariamente, acima, não é de partidariamente, nada, do bem e do mal, né? mas tem discutido o tema, assim, da desigualdade, e acho que é um tema que, acho que todo mundo olha para o Brasil, enxergava o Brasil numa caminhada democrática, de superação da miséria, enfim, e acho que todo mundo, independente do embate que nós temos político aqui, e o Papa Mas olha para alguém cá. acreditou alguma vez, me desculpe, independente de partido, alguém acreditou em superação da miséria? Não, acreditamos e, aliás, eu passo a essa ONU minha tirou o vida Brasil do mapa andando, do mundo. os bolsões, cinturões de miséria que tem o Brasil é coisa impressionante. Atravessar aqui o Guaíba, é ali para determinadas regiões da Zona Sul, da Zona Norte, tu vai ver miséria por todos os lados. Tu vai ver pessoas vivendo em palafitas. Mas é real. Paulo Sérgio, qual é a evolução enquanto houver miséria? Nenhuma. Não adianta ter esse abismo colossal que existe entre os que têm muito e os que têm nada. A quem interessa? Vamos falar em termos mundiais. Eu sei quem interessa. Essa é uma realidade do Brasil, Agora mas... a gente sabe como é que mundiais, essas coisas se constroem no Brasil. Mas qual eram as duas? Olha o agravante do maior líder mundial. Olha esse distanciamento destas empreiteiras todas do operário que trabalha para eles. Olha a distância enorme e como ocorreu. Olha a distância enorme do trabalhador para uma JBS, por exemplo. Como é que isso se constrói? Como é que isso aconteceu através dos anos? Mas quais eram as duas políticas que eu acredito que eram as mais fortes e que acabaram movimentando milhões, né? A política de valorização do salário mínimo, que ela é um pouquinho acima da inflação todo ano, né? Que é a maior política. Não, eu me lembro do país que queria $100 de salário mínimo. E nós chegamos a 300. Nós chegamos a 300. E a política de Bolsa Família, que ela é uma política de renda mínima, que não é assim um modelinho para alguns, né? Em larga escala. Óbvio que nós sabemos que isso não erradica a miséria, né? Porque nós precisávamos de um desenvolvimento continuado a mais largo tempo e tínhamos que romper algo que o capitalismo faz no mundo e não no Brasil. Mantém a concentração, né? Das riquezas da terra na mão de poucos. E nós não conseguimos, quer dizer que o sistema financeiro aqui se recompõe em cima de uma ruptura democrática, na nossa avaliação, ele recompõe ganhos. Mas hoje tem uma notícia muito boa, né? Numa comissão nós tivemos uma derrota da reforma trabalhista no Senado. E isso significa Vamos discordar. Muito boa foi a derrota. Eu acho que é bom sinal que no Senado vai ser um pouco diferente da Câmara. Isso aí, para mim, é uma esperança. Porque a reforma trabalhista, ela retirando toda a proteção do trabalho por um voto, mas retirar toda a proteção do trabalho, quer dizer, já acabou a política de valorização do salário mínimo, que redistribui renda, né? E estamos com tantos desempregados. E aí ainda colocar à mercê da negociação, né? O negociado acima do legislado, quer dizer, romper com a CLT. É que o legislado está errado, né? O legislado está errado. Olha, na Alemanha, eu fui visitar uma emissora de rádio, cheguei lá e encontrei um locutor, o cara trabalhando. Depois, à tardinha, fui na outra emissora, ele estava na outra emissora. Aí eu perguntei, você quer quantas horas tu trabalha por dia?
Ele disse, eu trabalho 18 horas por dia. Mas tu acha que está certo, Paulo? Aí ele disse, eu programei a minha vida para trabalhar até os 42 anos. Vou juntar dinheiro, depois eu vou andar pelo mundo, eu vou viajar, é o meu sonho. Sim, mas Vou fazer o meu lastro para viajar. É o direito dele. Por que ele não pode fazer? Por que ele não pode acordar isso aí? Não. Mas por que ele não pode? Ele pode. Obriga as pessoas a fazer. Se a alternativa, as pessoas têm que ter pode. liberdade de negociar. Eu acredito que essa discussão que o Senado está fazendo, ele tem um viés muito mais protecionista do que realmente de cuidar do trabalhador. Porque eu pergunto, que segurança tem... Eleitoral. Exato. Que segurança tem os 14 milhões de desempregados hoje? São 14 milhões de famílias que não têm o pão de amanhã. Agora, vamos trabalhar com eles em condições escravas? Obviamente que não. Mas a reforma não tira nenhum direito. Ela flexibiliza aquilo que está... Para as pessoas negociar. Mas quem disse que isso vai gerar emprego? Porque, olha, vamos lembrar do contexto 2013, 14, que nós tínhamos no Brasil 6% de desempregado. E nós estávamos com uma massa salarial crescente e com ganhos salariais crescentes. Mas é ilusório. Todas as... Não é que assim... Tanto é que já se desfez esse cenário mas eu acho que em 2 anos. Mas isso se desfez por uma crise internacional que foi retardada, mas que foi agudizada aqui para chegar no Brasil, com uma incidência de política pública e com gasto de lastro que a gente tem que fazer, na minha opinião, para proteger o trabalho, mas que foi agudizada com a crise política. Mas o lastro, nós tivemos em 2008, o Brasil em 2008 tinha superávit, o Brasil estava bem, aí deu a crise mundial que para o Lula foi uma marola, ele torrou todo o dinheiro e resultou nessa... Sérgio, mas as nossas reservas ainda são enormes. As nossas reservas... Mas reserva ilusória, olha o endividamento interno do Brasil. Essa reserva não cobre o endividamento não cobre o Brasil tem interno do Brasil. O Brasil tem social, não cobre endividamento interno. O custo social do investimento feito... Se o Brasil tiver que pagar o que deve hoje, nos últimos 4 anos... para terceiros não paga. Só que não bastam. O Brasil tem muita capacidade de pagar. Olha só que ontem nós aprovamos aqui mas a gente tem que parar de gastar. Em Porto Alegre. Estou vendo que o Brasil tem capacidade de pagar os governos todos quebrados. As prefeituras, com exceção de Guaíba, que foi muito bem, obrigado. Parcelamento de salários. Todos parcelando salários e tal. Não, eu quero falar da condição financeira do país, com uma riqueza. Não, o país tem uma riqueza enorme, que é o pré-sal. Tem uma riqueza enorme que são a sua produção primária, que desonerou. Olha o debate da Lei Candir aqui. É um equívoco que o Brasil fez, né? Ele se rendeu à guerra fiscal internacional. Nós desoneramos os nossos produtos primários, que não é só da agricultura, não é só o grão. Nós desoneramos o ferro, que nós mandamos bruto para fora. E nos rendemos à guerra fiscal internacional. Então, o Brasil tem uma potência enorme para bancar o seu desenvolvimento. Qual é o problema do Brasil? Não existe solução fácil, mas uma crise política, a reeleição da Dilma, já questionada logo após a reeleição. E aí, questionamento de quem hoje está quase para ir para a cadeia, né? Não sei como é que está a decisão aí sobre o Já Teve, que eu não me atualizei. Não está indo ninguém. Ninguém não vai para a cadeia, o senador Aécio Neves, que hoje estava para... Tiraram a irmã dele da cadeia. Tiraram. Até eu não atualizei, agora no final estava numa reunião. Enfim, é uma catástrofe seguida da outra, precisa... Olha aqui, vamos ver como é que está Guaíba, por exemplo. Não nos deu condição. Como é que o senhor recebeu a cidade de Guaíba? Mas eu vejo assim, que o Brasil precisa, o mundo está sempre em constante evolução. Então, nós precisamos também evoluir no Brasil, na questão trabalhista também, na questão previdenciária, né? Nós temos que evoluir, não perdendo os direitos. Eu acho que os direitos já estão, a própria palavra já diz. E essa reforma não tira nenhum direito, flexibiliza a negociação. Eu acredito que nós precisamos diminuir também a carga tributária em cima da classe trabalhadora, para que nós possamos fazer... Que é quem paga tudo, na verdade. Aí me diz que o Brasil está bem. O Brasil tem impostos escorchantes, tributos impagáveis. Não tem como a pessoa, hoje, direta e indiretamente, nós pagamos mais de 70% de impostos. Claro. Sobra 30% para as pessoas. Os impostos são um absurdo. Aí o Brasil está bem. O Brasil está bem. Está bem explorando o seu povo. Sérgio, explorando o seu povo. Todos os governos, um atrás do outro, exploram o seu povo. Por isso que tem que ser mudado. Por isso isso tem que ser mudado. Principalmente... Vamos entender o que é isso. Deixa eu só concluir. O Estado dá
para uma empreiteira Mas vamos abrir dessas, esse explorando o e plano. aí Vamos na explorar. pessoa física toma. É uma absurdo. Sérgio, Tu tem que mudar, sabe por quê? Para poder ser o Brasil de novo ser um país atrativo de investimentos. Porque por que eu vou investir no Brasil com uma carga tributária tão alta, assim, em outros países são diferentes e com segurança? Mas qual Quem é, vai qual é o investir tema? sem Né? Se nós queremos gerar emprego, nós temos que mudar sim a nossa lei trabalhista, não perdendo direitos. Né? Mas que flexibilize a negociação ao trabalhador e ao empreendedor. E, prefeito, como que nós vamos pedir para alguém fazer um investimento quando ele não sabe o custo e o risco desse investimento? Quando você contrata um empregado hoje, você sabe o salário dele, mas você não sabe o resto do custo. Por quê? Porque você tem o governo mudando a legislação conforme seu bel prazer, sem convidar o trabalhador nem o empregador para conversar a respeito. Não, eu preciso de caixa, então aumenta a tributação, aumenta encargos sociais, porque eu preciso pagar minha conta. Nós vivemos uma falta de confiança muito grande no nosso país. Como que a gente vai abrir? Todas as áreas. Mas, Como que a gente vai abrir frentes de trabalho Mas a falta de Exatamente, sem confiança saber o risco? Cara, um de cada vez, na senão crise ninguém... política. né? Agora, Da o crise custo política. do trabalhador brasileiro não é por causa do trabalhador. Não. Não, claro que não. É por E é isso que tem que ser mudado. culpa e responsabilidade do governo que gerencia o Caixa Único da União, centraliza, consome os recursos, Tinha que mudar. não dá assistência médica, não dá assistência de educação, queria- não dá segurança, e aí diz para o empresário, não, paga o curso profissionalizante para o teu empregado, e aí tu vai ter que pagar tributo ainda sobre esse benefício. Mas, Renê, vê bem, É um absurdo. porque uma das coisas que estava se mudando era isso. A formação técnica, o governo federal estava investindo muito. Só Porto Alegre tem 2 institutos federais novos. Um na Restinga e um aqui no centro. Antiga mesma. Vereadora, isso não é nada perto das necessidades. É 0,1%. Então, mas não tinha das nada, era necessidades. proibido construir escola técnica. Se construiu no Brasil inteiro. Estava assim, Não, era proibido. formando. Nós tínhamos e destruíram. Nós tínhamos os formando. patronatos. Onde é que está o Parobé? Onde é que está o Senai, as Protásio Alto como escolas escola Senai, técnica? Mas isso era afundaram. tudo pago, né? O sistema S se beneficiou, isso não dá para falar, se beneficiou demais com o governo Lula e Dilma. Entrou muito dinheiro no sistema S. Mas eu queria falar dos juros, dos impostos. Eu concordo que o imposto é alto porque ele é recessivo, porque ele é em cima do consumo. E daí todos os pobres pagam proporcionalmente mais que os ricos. Mas, gente, tem uns vídeos passando por aí, todo mundo deve ter recebido, da Finlândia, por exemplo. Aqui nós pagamos imposto e bastante. Então não é uma questão muito alto, mas por quê? Porque Dá um devolve para a retorno qualidade de fantástico. vida. Então o problema é o seguinte, está errado a forma de cobrar imposto. Mas que qualidade de vida nós temos? Zero. Sim, mas Nós não temos zero de qualidade de vida. concordando. Pô, na Finlândia, Nós não temos vida. pagamos Nós não temos tanto, vida, não temos tantos direito à impostos vida, quanto né? a Finlândia Por ou causa da mais e insegurança. não temos retorno. Mas o que eu quero dizer é que está errado, né? Nós temos que taxar, nós temos que mudar, nós temos que taxar a renda. Não precisamos taxar a mais renda, nada. não, Nós precisamos mudar. quebrar essa taxação. Não é a renda, não é o consumo que nós temos que taxar é o consumo. Não só. é o consumo. Só, é o Não, IVA. consumo É é o que o IVA. pobre É o come IVA que dá certo no México, que arroz, dá um certo nos feijão. Estados Unidos, que dá certo na Europa. É o único imposto que devia Imposto existir. único. O imposto do Imposto cheque, único. como sendo Imposto- único. Não do Imposto único. cheque. Agora não funciona cheque. mais, né? Porque não se usa mais cheque, sobre né? a renda. Só, Concordo. Não é sobre a renda. Se é pra não é resolver- sobre a renda já é. Sobre o dinheiro Sobre a que renda gira. já é. Não, é sobre o consumo. Sobre a Sérgio. renda já é. Não, é sobre a renda. Sobre o consumo é o sobre a maior renda. imposto. O Brasil. O nosso imposto tem que ser o IVA. excessivo. É o IVA. Posto Ou único. o americano está errado, ou o mexicano está errado, ou o europeu está errado. Mas aí vai ver Não. se... Aí não vamos comparar histórias bem diversas. Não, né? estou comparando com o México, então, só com o México. Não, o México Que é bem parecido com a nossa. Então vamos lá. O México, a desigualdade é brutal. Brutal. Bom, Quer mas os ver Estados Unidos é miséria? IVA e não é brutal. Quer ver miséria? Bom, mas daí vamos comparar países próximos, que é México e Brasil. Quer ver miséria é o México. Quer ver o Chile Mas que a privatizou. nossa é muito o pior, Chile né? privatizou Não, é no muito pior. Pinochet. Não. Oh, gente, lá os povos indígenas, a miséria, além do México, além da violência, claro, o Brasil já não. O Brasil não pode ser mais violento, né? Perdemos a nossa condição de proteger a vida. Mas o México é brutal. O Chile, a Previdência, ele privatizou período Pinochet. Tudo para bancos. Hoje, 30% da população consegue pagar a sua Previdência.
Então, a movimentação do povo do Chile nas ruas é para ter uma renda mínima. Qual é a Previdência no Brasil? A Previdência no Brasil não existe, é uma vergonha. Não existe. É uma vergonha e ninguém defende o aposentado. O aposentado é vilipendiado. Concordo. É vilipendiado, cada vez pior. Mas ele é um sistema de previdência. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual. Portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à nossa mensagem do engenheiro, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS em Foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração dos planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Lembrando que a melhor dica para quitar o financiamento da casa é o consórcio de imóveis Unicred. Você pode negociar um desconto no débito e ficar livre dos juros, e assim a Unicred ainda vai ajudá-lo na documentação. Informe-se sobre as cartas a partir de R$ 250 mil e outros benefícios. Acesse unicred.com.br/central-rs/consórcio ou converse com seu gerente. Unicred, mais valor para você. Vamos dar um tempinho aqui para o nosso sexto debatedor, o telespectador, o Beto de Sapucaia. Estou perdendo a fé nas instituições. Enquanto o juiz se esforça para botar ordem, outros fazem tudo sem o menor pudor para proteger bandidos, usando vocabulário que só eles entendem. O povo é igual a cordeiros, assistem a tudo calados. E o pior, não, até o cordeiro berra, o povo não berra. E o pior é que levará décadas para que se mude alguma coisa. Não vai mudar, Beto, infelizmente. Infelizmente, achei que agora nós íamos para uma virada consagradora e, no entanto, estamos perdendo para a corrupção. De novo, perdendo. Perdemos no TSE, estamos perdendo agora também no Supremo, infelizmente. Mas não dá para perder a esperança. Está falando da decisão de hoje, né? Temos que resistir. É verdade. Falar simples não significa falar mal, assinando o português, mas assim se expressar com clareza para que todos entendam. Claro. Indagues, amigo Paulo Sérgio, o ilustro professor concorda. Jorge Lisboa Goelzer, lá de Erechim. Perfeitamente. Olha, é o que eu sempre digo. Quem sabe, fala simples. Quem não sabe, trata de complicar para não ser entendido. O Bolsonaro fala simples? O Bolsonaro, simples, mas muito mal. Simples, mas mal. Boa, Ledor. Só para provocar. Não. Muitas vezes Podia ter lembrado o outro, né? Não é esse o nosso canal. Mas o simples é bonito, né? Lembre a Sofia bonito. Cavidon, Bolsa Família não resolve, não pode ser permanente. O discurso da esquerda é sempre que eles são os melhores. Gilson Pérez. Deixa eu dizer para o Gilson que eu concordo vereadora, com tem ele. mais para ti aqui, Sofia. Com a primeira parte, eu concordo com o Gilson. A vereadora Sofia se esqueceu que o método de pesquisa de desemprego do PT era mascarado. E hoje é o desemprego real, 14 milhões de pessoas. Tudo isso desencadeado pelo próprio PT, Carmen de Osório. Deixa eu dar uma... Carmen, não é verdade que é mascarado. Quem andava aqui na Serra Gaúcha via o que era desespero das empresas atrás de funcionário, atrás de precisando contratar. E nós tínhamos sobra de emprego, sim, em determinadas regiões nós trouxemos pessoal. Então, assim, não é uma mentira. Nós estamos vivendo uma crise internacional que chega no Brasil forte com a crise política produzida neste país, por esses que estão aí produzindo mais desemprego.
E eu concordo com o Beto, né, que falou que o último guardião que nós esperamos é a justiça. E aí, eu queria lembrar, hoje eu conversava com o Paulo Sérgio sobre o Gilmar Mendes, né? Que o Gilmar Mendes teve o voto decisivo contra a cassação da chapa, Dilma. E aí eu fico, bom, tu vai dizer sim, mas Sofia, tu queria que cassasse a chapa Dilma-Temer? Eu acho que tinha que afastar o Temer, nós temos que afastar o Temer. O brasileiro... Mas para afastar o Temer tinha que concordar que tanto a Dilma como o Temer fizeram caixa 2. Praticaram fraude eleitoral. Eu concordo contigo, essa é a contradição. Só que o Temer não tem mais condições morais, políticas e éticas de continuar governando o país. Nós vamos só aprofundar a crise. Sem liderança, um presidente não pode tocar o país. Não tem como ter credibilidade. E infelizmente o presidente Por isso é que eu sou parlamentarista. Não só o poder político, ele representa também o poder gerencial de uma nação. Ou seja, se eu não tenho integridade diante dos meus liderados... Sim, ele é o nosso representante infelizmente, maior. ele se condenou a isso quando recebeu lá um empresário corrupto, a calada da noite. Que ele mesmo disse que é corrupto. Forneceu todas as provas. Ele agora está dizendo que exatamente, que o cara é muito do safado. E essa é a maior crise, né, Paulo Sérgio? A falta de liderança. Por que hoje, talvez, não há uma manifestação aguda em Brasília pela troca do presidente? É porque não se percebe nos outros pares alguém que tem uma liderança de destaque. Não, e o Congresso está completamente contaminado. Então, nós sabemos que não vamos conseguir que o Congresso faça impeachment. Aquele Congresso não vai fazer impeachment, porque ele está todo comprometido, ou seja, com Cunha, que mantém o esquema lá da cadeia, e com o presidente Temer. Eles patrocinaram o golpe. Então, nós precisamos da justiça. Olha, quem foi para as ruas para derrubar Dilma não vai agora. Por quê? O processo não era combate à corrupção, era para derrubar o Dilma. Que é lamentável. Então, derrubar a Dilma, está todo mundo satisfeito. Segundo, o PT, que não queria derrubar Dilma, perdeu força. Perdeu força porque está também envolvido nesse emaranhado de corrupção que está aí. O que é estranho é que o Lula cresce nas pesquisas. Claro que nós estamos falando, o PT tem pessoas honestas, né? Não dá para generalizar. O Olívio Dutra, uma pessoa correta, o Tarso, uma pessoa correta, o Raul Ponte, uma pessoa... Tu pode discutir se são competentes ou não. Sofia. Agora, a honestidade, a Sofia, exceções à parte. Adão Vila Verde, todos os partidos têm os decentes e os indecentes. E os indecentes. E todas as profissões também. Também tem. Todas as esferas, né? Todas as religiões. Mas tem um tema, tem um tema que é do financiamento empresarial, que está tão claro com o Joesley agora, sabe, lá dos Estados Unidos, né? Dizendo, olha só, lá no Brasil, se não pagar, não tem como trabalhar, não é isso que ele disse? Então, a gente não pode achar que são os políticos só os corruptos, né? O sistema, a corrupção endêmica nesse país. E aí o Gilmar Mendes criou... Pandêmica, tá certo? E o Gilmar Mendes... Eu quero lembrar que o nosso problema é memória, Sérgio. Eu falei hoje de manhã para ti. 2015 foi decretado o fim das doações empresariais de campanha. 2015, vocês lembram? Afinal, STF, Gilmar Mendes votou contra, mas mais do que votar contra. Ele segurou 2 anos. Ele deixou passar a eleição. Ele pediu vista e deixou passar a eleição de 2014. E quando ele proferiu o voto, eu ainda fui recuperar para falar aqui para os nossos telespectadores. Ele fez um voto contra o fim do financiamento empresarial, contra os 3 ministros, né? Vou lembrar aqui o Teori Zavascki, o Celso de Mello e o Gilmar. E o Gilmar fez o seu voto atacando o PT e fazendo uma ode a quem? A Lava Jato, que agora ele está criticando, né? Porque agora chegou nos que ele protege. Então, como o Beto, né? O Beto falou, nós vamos acreditar na justiça. Então, o fim do financiamento empresarial... E vocês lembram, o Congresso tinha votado. Aí, quando votaram no STF, a Dilma daí ganhou força e vetou a lei que o Congresso tinha feito. Boa noite, Paulo. A divergência é necessária, mas este discurso rançoso da esquerda é um retrocesso. Não dá só para olhar para trás. A Silvia de Novo Hamburgo. Temer. Silvia, estou olhando para frente. Vamos ver aqui quem que fala aqui do Temer. Uma afinidade meio... O Temer errou em querer fazer as reformas profundas a curto prazo. A trabalhista e a previdenciária precisa de muito tempo e discussão geral. Fernando dos Santos falando. Não foi o prazo que ele errou, né? Vereadores, partidos políticos são uma vergonha. São. Eu quero comentar o tema dos partidos políticos. É uma vergonha, mas não sinto saudade do PT, pois ele é muito responsável pelo atraso que nós estamos vendo, tanto no Estado quanto no país. É o gestor público que
colaborou O para essa Marcelo crise. Portes de Canoas está dizendo isso. Marcelo, eu queria discordar sobre o tema aqui do Estado. Queria dizer que sobre o país, nós tínhamos a responsabilidade de ter rompido com um sistema que é cooptador. Esse financiamento empresarial cooptou. E cooptou não só, coopta há muito tempo, né? Porque ele comanda não só vamos combinar, né? Não só os políticos e o financiamento eleitoral. A JBS, não sei se vocês se deram conta, ele financiou 175, financiou mais, mas 175 deputados federais receberam dinheiro da JBS, que eles botaram dinheiro. 175 a favor do povo ou a favor de uma determinada empresa? Para favorecer, seja negócio, seja medida provisória. Em vão não foi. E se tem um erro que o PT fez, foi não conseguir romper com isso. Mas o pior é não que ele financiou com dinheiro público. Sim, dinheiro do BNDES. Exato. Pior é isso ainda. O mensalão vem de onde? Dinheiro do trabalhador. Mensalão, o dinheiro veio do Correios, veio do Banco do Brasil, veio da Petrobras. Mas todas são relações com o público. Quem pagava, a gente dizia isso, não pode mais, porque quem paga somos nós. Seja um contrato superfaturado, seja um benefício... Bom, esses dias, o tema da informação privilegiada, né? Esse povo do sistema financeiro, tu sabe um dia antes que no dia seguinte o dólar vai baixar, o que vai subir, o que vai... Tu faz uma movimentação financeira que dá milhões de um dia para o outro. Então, uma promiscuidade que nós tínhamos que romper. Então, aí tem um erro importante do PT. Mas eu queria falar dos Mas o PT não só não rompeu, como agravou isso aí. O Palocci está negociando a delação dele agora, Paulo Sérgio, fundamentalmente mostrando que os bancos, com os lucros bilionários que tiveram, foram o principal apoiador da gestão do Partido dos Trabalhadores. Tu já sabe da delação do Palocci? Não, ele já está negociando e já está Tem informação privilegiada. Mas, René, eu quero falar. Não, mas ele se ofereceu publicamente no depoimento transmitido. Mas eu acho que vai sobrar para todo ofereceu. mundo. Porque na conta final, se olhar, tu vai ver que na Lava Jato tem 4 do PT, daí vai pro PP tem 19, aí vai pro PMDB tem não sei quanto. Eu acho muito gozado, não dá para dizer. Eu acho muito gozado quando dizem, mas não dá para dizer que nós somos os mais corruptos. O governo passado, vem cá, o PMDB não estava junto. Claro que o Temer não era vice da Dilma. Desde a queda da ditadura. Isso aí que é muito Vamos falar de PMDB, coisas boas. Como é que vai a nossa Guaíba, José Esperoto? Nós estamos falando aí, né, de crise no país e tudo mais, né? E os municípios não são diferentes. Sabe, Paulo, que eu estava agora ali na FAMURS, né? Estou assumindo agora dia 6, quero convidar a todos, né? A todos que estão nos assistindo também. É dia 6 ou 4? Dia 6. Assumindo a presidência, dia 6, 14 horas, a vice-presidência. O Salmo a primeira vice-presidência, o Salmo é nosso... Salto Jacuí. Botei um novo patrão, eu sou professor. Rio dos Índios. Rio dos Índios, é. E nós estávamos reunidos ali e todo mundo se queixando da situação dos municípios. Mas, e todos falaram uma mesma coisa, que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente não via antigamente. Os prefeitos estão falando uma palavra chamada gestão, René. Isso. E tu tem que fazer gestão. A única saída para a prefeitura é uma empresa como qualquer outra. É uma empresa pública, mas é uma empresa. Ela precisa dar lucro, sim, para comprar o cano, para botar lá na Nova Guaíba, para melhorar a iluminação pública. Bem, investimento em qualidade de vida, né, prefeito? Investimento em qualidade de vida. Bom gestor esse é o resultado. Então, eu queria passar assim, Paulo, assim, com toda a dificuldade, nós fazendo a nossa gestão lá em Guaíba, Sofia, nós aplicamos mais de 2,5 milhões na saúde só no mês passado, em maio. Nós estamos ali 10%, nós estamos com 13,8% aplicando na área da saúde. Nós estamos com salário em dia, nós vamos pagar o 40% do 13º já, agora dia 30, junto com o salário prefeito de junho. Então, a cidade está limpa, a educação, não falta um professor numa sala de aula. Mas quer dizer que é financiamento agora. Não falta professor. Não, desde o primeiro dia. Nós estamos com 2.000 horas. Eu tenho comentado. Professores bem motivados. Professor, testemunha olha que o professor Lebru conhece lá. Eu ministrei oficina então, o que é isso, Paulo? É gestão. Nós temos que fazer cada vez mais, René. Claro. Gestão é o único caminho. Na área pública também. Não falta com recurso, mais prefeito. responsabilidade do que na área privada. Com certeza. É dinheiro público. E o interessante é que não falta recurso. Olha, fica falando, mas vem um êxodo falta pra lá. muitas vezes é o controle da despesa. Sim. Né? E o senhor está dando demonstração clara. Olha, estou investindo recursos aonde? Na saúde,
que gera bem-estar para a população direto. E educação. Ou o valor investido em saúde não vai reverter direto na qualidade de vida. E aqui eu quero fazer uma... Eu estou chegando à conclusão que Eldorado não é ali em Eldorado, é lá em Guaíba. É lá em Guaíba. E eu quero fazer aqui um registro também. Daqui a pouquinho vão entrar os ouvintes aqui. Viu, Paulo? Os telespectadores. Na área da segurança, o Coronel Quadros está fazendo um grande trabalho lá também com a Tenente Coronel Bianca, com todos os brigadianos, a Polícia Civil também, sabe? Está fazendo um grande trabalho lá. Olha, nós estamos lá, se vocês pegar os menores índices de criminalidade, estão na Guaíba. Viu como é possível? Que maravilha. E como é que está o presídio lá? O presídio está funcionando. O presídio foi feminino construído. sim, e o masculino não. Né? Masculino não, porque o Tarso deixou construído quase pronto. Eu sei que o feminino. O feminino colocou sim, em mas funcionamento. o masculino está longe ainda, vai levar no mínimo 6 meses ainda para. Mas eu queria fazer um comentário sobre esse tema da gestão e o tema do controle dos serviços, né? Porque nós estamos vivendo um momento dramático em Porto Alegre. Amanhã nós vamos ter uma votação na Câmara à tarde, que é do aumento da alíquota no Previmpa, na Previdência dos municipais. E impressionante os posts do prefeito municipal, eu acho que Esperoto queria ouvir uma opinião do prefeito, no seu site oficial. É algo absurdo, é um deboche com funcionalismo, bota desenho de um funcionário, aumento já no rosto, aí depois tirando do rosto a máscara, embaixo escrito não entendo nada de economia. Mas é o prefeito com posts que debocha do funcionalismo. Tem um outro que é assustador, de um boneco, que diz, não vejo vida inteligente aqui, aos funcionários, se referindo aos funcionários. Então, o que está acontecendo em Porto Alegre? Nós temos uma terceirização muito... Não, eu não acredito. Não, gente, é uma pessoa mas eu de bom disse ontem, senso. eu vou mostrar para vocês, eu disse ontem na tribuna, na audiência pública, não acredito que é do prefeito. Deve ser da equipe de marketing, nós já mandamos. Pode ser uma falha de alguém da equipe, eu vou achar aqui e vou mostrar. Certeza, porque é uma eu até acredito, mas o Marquesão... Agora, Sofia, mas é a situação impressionante. da cidade de Porto Alegre, como porto-alegrense aqui falando, né? Vamos ver. Ela começa no momento que tu sai da tua porta. Vá. Falta recurso para tudo? Falta. Calçada, né? Só vive em Porto Alegre quem ama muito essa cidade. Mas essa situação não foi criada com 5, com 10, com 15 anos. Claro, não é E a gente agora. não vai conseguir resolver ela com mais 5 ou 10 anos. Os porto-alegrenses precisam encarar isso de frente. E eu tenho... a minha vivência em Porto Alegre é mais de 40 anos. Eu tenho boas lembranças da nossa cidade, que era uma cidade pujante. Né? Eu sou de Foz do Iguaçu, Paraná, mas vivo em Porto Alegre há 42 anos. Então, hoje é uma tristeza levar os filhos em qualquer parque da cidade. Imagina. É uma tristeza você pensar em sair à noite, porque você não tem condições. Mas isso, o prefeito não tem condições, a Câmara também não tem condições de resolver tudo de imediato. Não, de imediato não. Agora, a gente precisa, Sofia, entender que as crianças da nossa cidade são a única solução para resolver a médio e longo prazo. Ou seja, eu fico imaginando esses bolsões de pobreza onde as crianças não têm aonde ficar nas vilas de Porto Alegre. Quem mora no centro da cidade tem essas dificuldades? Imagina. Tem. Quem mora nos bairros próximos também tem. Agora, quem mora na periferia de Porto Alegre, e aqui, para a vereadora, um pedido especial, né? Os projetos nas vilas precisam ser retomados. Aquela mudança que o prefeito propôs nas escolas, eu acredito que tenha sido de ótima intenção, mas a qualidade do ensino em Porto Alegre não vai se mudar com horário e nem com pequenas mudanças. Eu acredito que os professores municipais, a sociedade em geral de Porto Alegre, precisa olhar com muito carinho a educação dessas crianças que vivem na periferia da cidade. E que dependem de creche, de escola municipal. Os pais normalmente trabalham longe, precisam do transporte público. Isso. Agora, no Pampa Debate, chegou o momento do engenheiro para o Senja. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros. Atenção, profissionais e estudantes de toda a área tecnológica. O Sindicato dos Engenheiros convida. Já estão abertas no portal do Senge as inscrições para o seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, prefeito José Esperoto. Ele vai acontecer no dia 22 de junho na PUC, em celebração aos 72 anos do sindicato.
Participe deste momento, no qual os desafios da engenharia brasileira estão aí como vetor do desenvolvimento e serão tratados nas palestras de especialistas como Osiris Silva, Luiz Antoniazzi, Ricardo Maranhão, Renato Oliveira, Eduardo Gugliani, entre outros tantos. Como ocorre em todos os eventos realizados pelo SENGE, as inscrições são inteiramente gratuitas. Acesse o portal www.senge.org.br e garanta a sua inscrição. Conheça ainda a programação no mesmo site do Seminário Tecnologia, Inovação, Soberania. É uma realização do SENGE e da Federação Nacional dos Engenheiros com apoio do CREA do Rio Grande do Sul. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Vamos agora ao quadro Saúde com o nosso querido amigo Gilberto Schwartzman, que é presidente da Bienal do Mercosul, presidente da Associação Sul-Rio Grandense de Medicina. E que produz um grande vinho. Produz um grande vinho. Perto da sua terra. Lá na Barra do Ribeiro. Lá na Vinícola Laurentia. Para cá, vai trazer a África para cá. PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de rim é totalmente curável com cirurgia quando estiver localizado. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada em uma fase em que as células malignas já se espalharam pelo corpo. Por décadas, os cientistas buscam novos tratamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos. Hoje, há medicamentos novos capazes de inibir de modo eficiente e muito seletivo certas proteínas anormais que fazem esse tumor crescer. Além disso, os cientistas descobriram que há várias formas de ativar o nosso sistema imune contra essas células malignas do câncer de rim. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com o seu médico. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para o SENGE, que eu sou sócio do SENGE, tá? Sou do CREA também, entende? Então, o SENGE, aí falou 72 anos, tá? 75. O presidente Alexandre Von vai ficar uma fera. Jovem sindicato. Hein? Jovem sindicato? Jovem sindicato. E eu estou gostando muito frescor dos seus 75 das anos. posições do SENGE, eles têm nos ajudado no debate. Como eu falei também, aí falei em associação, ele é membro da Academia Sul Rio Grandense de Medicina. Eu acho que é brasileira de medicina. Não, ele é presidente da Academia Sul Rio Grandense de Medicina e membro da Academia Brasileira de Medicina. O mais jovem membro. Tá? Sem dúvida. Isso é para vocês verem o que estão lidando. Gilberto Schwartzman. Eu li uma entrevista dele. Mário da Luz de Camaquã, boa noite, tudo bem? Parabéns pela bancada. Na minha ótica, o problema do desequilíbrio social está ligado diretamente à corrupção. Se a ganância é querer passar a perna nos outros, e tem sempre um jeitinho brasileiro para isso ser conquistado. Seríamos um país rico, com desigualdade igual a dos países europeus se não fosse a corrupção. E por aí vai. Aí não tem imposto que chegue para eles roubar, meter a mão, né? E a gente acha que o Brasil é um país rico e solúvel. O Brasil é um país insolúvel. O Brasil deve muito mais do que tem em caixa. As reservas brasileiras não comprometem ou corresponde a apenas 1/3 do endividamento interno no Brasil. Endividamento interno. O externo não é problema. Não, o externo não. Mas o endividamento interno do Brasil, sim. Boa gestão, prefeito José Esperotto. Mas eu quero trazer também notícia boa na área da segurança, René. Precisamos. Nós agora, dia 22, Paulo, vão ser apresentados ali 241 alunos para a Brigada Militar, lá em Guaíba. E eles vão ter ali ensinamentos, vão ter treinamentos durante aí em torno de 10 meses. Né? Então serão mais 241 brigadianos que vão chegar às nossas ruas também. Né? Então acho que... E falando um pouquinho na área de que no Brasil precisa, educação. Educação é a solução de tudo. E falando um pouco de educação, professor, nós tivemos ali agora a Feira do Livro em Guaíba, onde mais de 20 mil pessoas transitaram por ali. Meu amigo Armindo Trevisan. O Armindo Trevisan, que é uma enciclopédia sem dúvida, de conhecimento. E por ali
mais de 20 mil pessoas e mais de 7 mil livros foram comercializados. E aí na, com toda uma semana de Praia chuva, da Alegria, Paulo, né, prefeito? Que chovia, que parecia que derramavam de balde, de tanta chuva. Mas pela qualidade a chuva não assusta, né? Não, nós temos uma estrutura boa lá, mas a importância que nós temos que dar cada vez mais, investir. Cultura. Não só na hora do discurso, mas na prática, na gestão, Sofia. Tem que investir e botar em prática a educação cada vez mais, professor. Eu quero concordar O com Adonai de Carazinho, esta mulher não mora no Brasil. Essa mulher é vereadora. É a única. Que é a única que tem aqui, né? Confidencia para Não nós. é fácil de chegar Vereadora, onde é que a senhora está residindo? Adonai, o Renê, eu quero concordar com o Renê e ajudar só... Com o Adonai, não. O Adonai eu não vou concordar, né? Porque o Brasil meu não é esse do Temer. Eu tô na luta aí. É o da Adonai, Dilma. vamos pra luta. É o da Dilma. Também não. A Dilma não deixaram ela governar, gente. O primeiro governo da Dilma foi muito bom. É o da Lula, do E o Lula. Lula fez toda a diferença no Brasil. Nós vamos apagar quantas universidades que ele construiu. Agora, a crise política internacional atingiu países da Europa. Atingiu países da Europa que chegaram a 20%, 30% de desemprego. A corrupção também. Agora, a corrupção também. A corrupção tem em todos os países, só que se trata diferente, né, do que o Brasil. Agora a gente esperava mais seriedade aqui do Gilmar Mendes, Lá, por o exemplo. corrupto Né? cai do poder ligeirinho. Mas eu queria. Exatamente. Alguns essa é a se diferença. Chega no matam, Japão, né? o cara se O cara suicida. se suicida. Não, teve o exemplo agora, semana passada, de prisão perpétua, né? Ou condenação de morte. Mas claro, quando começarmos a ser exemplares, eu acho que muda. Mas eu queria, Renê, Olha aqui, não ó, a perder vereadora está observação. mais por fora que arco de barril. Não. Aí teus telespectadores estão um Lauvir pouquinho... Escúzel, de Caxias do Sul, está aqui, ó. Eu vou dizer que eu tô. Quem é o Escúcel? É Escúcel. Tem Escúcel lá em Veranópolis, que eu sou de Veranópolis. É com dois S, Escúzel. Isso aí não é grego, eu sou... Não, italiano. Olha que eu sou gringa de Veranópolis, hein? Eu tô sabendo. O povo de Veranópolis, lá de Caxias, sabe que mudou muito aí com o golpe o país. Mas eu quero só Paulo chamar Sérgio, a nobre vereadora, quer o Brasil investindo e criando empregos na Venezuela, na Bolívia, no Equador, em Cuba, na África. Ricardo Paim. Foi aonde se investiu bastante, né? O Brasil investiu bastante lá. Nossa política internacional... A nossa miséria é violenta aqui, nós investindo lá. Nós, uma política internacional que não ficava aí lambendo as botas dos Estados Unidos, isso é bom saber, né? E agora o novo presidente dos Estados Unidos está fortalecendo os países pobres, miseráveis, que foram explorados, que nem o nosso, né? E que foram explorados e formados por uma população escravizada. E isso aí eu defendo. Agora, é um desastre a política internacional que não defenda os nossos interesses, né? Que submeta os poderosos. Mas vamos falar de reforma, Paulo Sérgio? Mas antes eu tenho que ler isso aqui do Edgar Pinter. Eu vou deixar ele terminar os Pô, os que telespectadores. bancada demagoga que você arrumou hoje. A única política que funciona é a da produção, a que dá emprego. Agora, com a CCJ derrubando a reforma trabalhista, o desemprego vai chegar a 20 milhões. Esta vereadora deveria ir para a iniciativa privada para trabalhar e ver o que é bom para tosse. Olha, trabalho é a única solução para tirar o Brasil dessa crise. Mas trabalho no Brasil com o custo que é atualmente, não há nenhum maluco de plantão que possa dizer, não, eu vou investir no Brasil. Nem interno, nem externo. Infelizmente, por quê? Porque todo investimento tem a sua taxa de retorno e risco calculada antes de ser feita. No Brasil, nós não conseguimos definir o risco, porque há uma gestão completamente comprometida, gestão pública não existe, exceto aqui o nosso exemplo, bom exemplo em Guaíba. Existe muito bom. Agora, nós não temos, além da gestão, nós não conseguimos calcular o risco por isso, nós não temos como calcular o custo do Brasil, porque ele não para de crescer. O problema é que essa reforma é para aumentar o lucro do empresário, não é para gerar emprego. Como é que vai gerar emprego? Na verdade, o empresário está querendo recompor lucro num momento de crise, para recompor lucro em cima do ganho parco, miserável do trabalhador. As empresas estão quebrando, o lucro só vem depois que elas conseguem ficar vivas. Sabe como é que a gente recompõe a empresa? Com crescimento econômico, com um país com produtividade, com investimento em educação. Que resolva a sua crise política, chama o povo para pode votar. falar da Sofia Capitão, que ela dá audiência, não. Parece que, segundo a vereadora, eles não têm culpa de nada. Por favor, nos poupem. O Fernando Iesbic dizendo isso. Não, nós temos muita responsabilidade. E uma delas é que nós queremos a reforma política. Correndo solto aqui, vereador, hein? Mas ali é alguma coisa favorável. Mas não tem, não está chegando. Favorável. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Olha aqui, eu tenho uma favorável. Me ajudem Empresários não pagam impostos.
impostos, tudo é repassado para o consumidor. Coitado do povo, Gregório de Bem Neto de Passo Fundo. Não, aparecer... Gregório, ainda bem que você levantou esse tema, porque olha o que é a dívida com a Previdência dos empresários, olha o que é a dívida com impostos com a União, que vai aparecer, inclusive, do presidente da Fies, aquele que financiava o Pato. Vocês se lembram disso, né? Então, nós sabemos que os grandes empresários têm corrupção importante. Olha o que é a OS. Eu quero lembrar Porto Alegre, gente. A OS que construiu a Arena. Eu fui uma que briguei muito, que denunciei no Ministério Público e o prefeito isentou de fazer as obras, ela deve bilhões no país, a OS, deve. E nós somos credores, sabia? Por falar nisso, Porto Alegre está a Copa do Mundo não ia acontecer, que foi um malfadado, uma malfadada decisão do presidente Lula querer fazer a Copa aqui. Com a razão estava o presidente Figueiredo, que não quis. O Brasil é um país pobre, não podia ter feito Copa do Mundo e nem feito Jogos Olímpicos. E nem Olimpíada. Eu acho que é do Brasil. E está aí, está provado que não poderia ter feito. Esses elefantes brancos custaram o olho da cara, uma rouba ali infernal. E aqui não ia sair Copa, por quê? Por causa dos entulhos do Beira-Rio. Lá não tem, vai ter Copa, não tira os entulhos estão lá, dando uma maquiada nos entulhos. Sim. E está lá os entulhos e saiu Copa do Mundo. Mas essa falta de gestão pública, né, Paulo Sérgio? Ou seja, você não tem investimento básico. Você não tem investimento básico e faz estádio. O caso de Manaus... Não estou dizendo agora. O caso de Manaus é o mais gritante. Mas os grandes eventos, de Brasília, eles têm essa intenção aí. Os grandes eventos não é diferente daqui, do que foi na África, do que foi na Espanha. Mas não pode ter evento aqui, não pode ter na África. Não, mas eu acho que o Brasil todo se emocionou. Eu vi o Brasil chorando. Eu chorei quando ganhou, quando ganharam. Eu chorei de tristeza. Pelos bilhões. Então, assim, eu acho que podia ter sido. E disse 500 mil vezes no ar que era contra eu, nesse tá bem, então... Eu sempre fui contra. O que nós fizemos aqui em Porto Alegre? Quero dizer, nós criamos o Comitê Popular da Copa. Por quê? Porque nós queríamos as obras aqui beneficiando e não prejudicando a cidade. Então, eu acho que faltou um controle social, faltou gestão. Isso que o Tribunal de Contas... Nós estamos aí com as obras da Copa. São 10 obras ou 14 em Porto Alegre incompletas. Porque, assim, se atirou o prefeito a fazer todas ao mesmo tempo, não discutiu que era prioridade, por exemplo, saneamento. Nós temos 80 bombas para funcionar a drenagem da cidade. Sabe quantas funcionam? 40. Qual é o benefício que a Copa trouxe para Guaíba? E mal. Que o prefeito de Guaíba, na época, também. Vai vir gente para Guaíba, o pessoal vai se hospedar em Guaíba, vai movimentar a hotelaria. Se hospedar onde em Guaíba? Tá, mas as empresas lá geraram muito emprego, as duas empresas. Me lembro que 2 anos atrás. O importante é que no embalo ali, antes veio o catamarã, né? Que hoje, para nós, é muito importante. O catamarã... Então tem iniciativa privada também, né? Que não precisava de Copa do Mundo para ter o catamarã. Não, claro que não. Não tem nada a ver, entendeu? Mas o catamarã nos coloca lá por final de semana em torno de 2.000 pessoas. É um belo exemplo. Sabe? É incrível, um belo exemplo. Esse é uma turista grande... lá. Por que para a Barra do Ribeiro, Tapes, não tem ainda? Mas já tem projeto. Mas não tem projeto. Não, já tem projeto. Já tem projeto. A empresa do catamarã foi destacada como exemplo sustentável e ganhou o prêmio da DCE. Exatamente porque ela auxiliou a resolver o problema de transporte, né? Ajudou a desafogar o volume de pessoas que se deslocam ali no meio rodoviário através do rio. Teve impacto comercial, porque o comércio ganhou com a movimentação. Tem que entrar na fila para lá, não conseguir. E precisou fazer algum investimento o poder público? Não. Totalmente privado. O asfalto estava pronto também. O projeto foi uma iniciativa. Estava pronto. E a DCE durava. Mas aqui nós não conseguimos o catamarã para Ipanema. Temos que conseguir. É incrível, isso é incrível. São os exemplos que a iniciativa privada, quando não atrapalhada pela má gestão pública, ela toma iniciativas para auxiliar as pessoas, gerar riqueza e resolver problemas reais. Gerar emprego. Mas tem A vereadora Sofia Cavedon é filhote do PT, sempre com a razão. Onde está o doutor Luizinho, o Luiz Pera Lima, para reagir? A Marisa da Zona Sul, aqui de Porto Alegre. Marisa, eu venho falar das minhas razões, não quer dizer que elas sejam razões mais verdadeiras do que as demais. Aliás, eu respeito cada uma das razões, inclusive a tua. Eu acho que é ruim colocar essa arrogância no Boa noite, Paulo Sérgio. Qual o mundo que a vereadora vive? Tem coragem de dizer que o governo Dilma e Lula foram
benéficos, é uma piada, o piso dos professores que o Tarso criou e não honrou. Será que ela não lembra disso, a Vera Pires? Eu lembro, Vera, eu me lembro que o Tarso deu 76% de aumento em 4 anos. O Sartori, além de parcelar, não recompôs nem um centavo da inflação. No mínimo, essa comparação tem que fazer, porque se continuar falando do piso e não do que o Tarso de fato colocou, a gente vai jogar no quanto pior, melhor. E não é isso que nós queremos, né? Eu fico imaginando a agilidade mental da vereadora. Não, mas porque ela tem que se defender. Ela tem que se defender de centenas de situações. O Tarso, infelizmente, como gestor público, deixou a conta para o próximo, né? Não, ele pagou. Ele deixou comprometido. Ele pagou integral. Não, isso foi os brigadianos só. A área de segurança. A área de segurança foi negociado 8 anos, se não me engano, né? E é o que está protegendo os brigadianos hoje, hein? Porque senão ia ser greve. Paulo Sérgio, pergunte à vereadora Sofia Cavedon quem foi que tirou a dívida externa de 1% ao ano e deu de presente para os bancos e aumentou a dívida interna de 200 bilhões para 3 trilhões e 600 milhões e quebrou o Brasil. Boa noite a todos. O Silvio de Novo Hamburgo. Ô, Silvio, eu prefiro dever internamente do que ao FMI, né? Nós somos... Mas eu não sou especialista. Só que a dívida do FMI era 1% ao ano. Não, mas economicamente não foi nada interessante essa dívida. Não tem essa competência toda para... Por que a Sofia Cavedon não quer eleições diretas em Cuba? O Fernando Ferreira perguntando. Ele nem me perguntou isso, né? Ele supõe que eu não queira. Eu acho que Cuba, eu fiquei apavorada. Vocês ouviram o discurso do presidente dos Estados Unidos? Declarou guerra a Cuba. Diz que vai denunciar... Vai que Cuba ganhe. O que ela vai fazer com que Cuba ganhe. Eu fiquei apavorada. Ele revogou o acordo com o Obama. Revogou. Tem que contratar o Obama para cá. A gente tem sérios problemas, mas os americanos têm um gravíssimo problema. Verdade. Né? Nós temos vários... Boa noite, Paulo Sérgio. Não se engane, mas está cheio de gente que não abre o voto em público. E até mesmo aí no Pampa Debates, mas votarão no Bolsonaro. Abraço, Jair, de Porto Alegre. Esse é o preço do voto secreto, né? Não, do Bolsonaro? Não podia te lembrar de outro, tia. Não, mas eu estou falando. Ele está insistindo contigo, Ledura. Por que será, hein? Sabe o que eu respondo quando as pessoas dizem, eu vou votar no Bolsonaro? Eu digo, olha, só o que falta no Brasil é o fundamentalismo, é o homem-bomba, porque é o que o Bolsonaro vai provocar aqui no país. Porque quantos votos o palhaço lá de São Paulo tem? Temos tudo. Eu acho que nós temos opções bem melhores. Tem o palhaço, como é o nome dele lá de São Paulo? Quantos votos ele fez? Tiririca. Pois esse é o tipo de voto. Voto protesto. E olha, vamos então ao ponto final, com o Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. A vereadora gosta de um vinho argentino. Eu sou do Mercosul. Ainda. A vereadora sabe que é bom. Falou no ponto final, lembrou do vinho argentino. Vinho californiano ela não toma. Não, americano não. Mercosul e o gaúcho. O gaúcho é um vinho bom. Tem que prestigiar o Mercosul, tá bem? Tá bem. Mas sabe que hoje eu estive lá no evento lá no Instituto Link, da Melnik, Zafari e Moinhos de Vento, com o lançamento de empreendimento aqui onde vai envolver um shopping Bourbon, aqui na Paris Borges, antes da Oscar Pereira, desenvolvendo toda a região. Ali teremos apartamentos residenciais e teremos também um grande investimento na área da saúde por parte do Moinhos. Vamos revitalizar o bairro, então. A família vai vitalizar. Vamos revitalizar aquele bairro, pela região. Vai revitalizar toda a região. Eu nem queria grande abraço ao Zafari, estava o Cláudio Luiz e o Cláudio Zafari. Um grande abraço a eles, parabéns. O prefeito estava lá também, prestigiando, e a Melnik Even, porque realmente é um empreendimento fantástico para Porto Alegre. Seu ponto final, René Ferreira, nosso presidente da DCE. Ponto final seria empreendedores de coragem. O exemplo que tu citou, para mim, representa em Porto Alegre o símbolo do que nós se lixando para a crise e estão fazendo investimento, né? Acreditando, não perdendo a esperança, Paulo Sérgio. Mas o meu ponto final seria lembrar a todo o teu público, e principalmente a Porto Alegre, que
nós temos o FAS, o Fórum ADCE de Sustentabilidade, que discute essas questões de reforma, mas principalmente a porta de saída dessa crise moral que nós temos e de gestão. E nós não podemos acreditar que os mesmos farão algo diferente. Nós precisamos de novas lideranças e novas lideranças só surgirão com novas atitudes, principalmente com compromisso ético. Então, o meu ponto final fica aqui. O convite para o Fórum ADCE de Sustentabilidade, 26 e 27 de setembro, em Porto Alegre, na PUC. Mas tem uma frase do Luiz Coronel aqui: os próprios estão comendo os mesmos. É boa, é boa. É bem poética. Própria de um poeta, né? Brincadeira. Seu ponto final, professor Paulo Fornedor. Bom, meu ponto final pretende amenizar um pouco esse discurso, que está muito duro aqui hoje. E muito desequilibrado. Eu acho que esse é um grande problema do nosso país. Nós temos que descobrir o ponto de equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A sabedoria está no equilíbrio das coisas. Muito bem. Então, eu quero amenizar dando uma dica de português. Olha só o diálogo que aconteceu ontem de noite lá em casa. Alguém disse assim: eu estou duro para o frio. Estava chegando o frio, né? E o outro disse: não, eu estou duro de frio. Olha a diferença que uma preposição faz. A para, né? Eu estou duro para o frio, quer dizer, estou resistindo ao frio. Estou sem dinheiro para comprar comida. E eu estou duro de frio é porque eu estou morrendo de frio. Então, a preposição faz a diferença. Pode estar sem dinheiro, está duro, sem dinheiro para comprar coberta, para entrar um frio. Pois é, aí fica duro de frio. Mesmo. Também é muito comum o pessoal esquecer as preposições. Parece que isso faz parte desta comunicação muito rápida, muito ágil que a internet está incutindo em nós. Então, por exemplo, ouvi ontem isso, de uma alta autoridade. Ações que participamos. Ações, quem participa de ações. Então, ações de que participamos, não podemos ou das esquecer. Quais participamos. Ou das quais. Nós ajudamos que isso aconteça. Nós ajudamos para que isso acontecesse ou aconteça. Então, a preposição é importante. Isso. Se algo, não, algo que já foi expresso antes, é isso. É isso. Isso. Isso se erra menos, né? É a mesma coisa. Dizer, esse país não tem jeito. Ainda bem que é esse e não este. E para mim ou para eu? Hein? É para mim ou para eu? Se terminar a frase ali, é para mim. Agora, se é para eu fazer ou para mim fazer? Quem vai fazer? Eu. Então, é eu fazer. Tiver um verbo depois, sou eu. Isso mesmo. Agora, tão grave quanto... Por isso que eu perguntei. Tão grave quanto esquecer a preposição é usar quando não deve. Por exemplo, o presidente disse, antes de viajar para a Rússia, o presidente disse de que iria fechar negócios. Disse de que não. Quem diz algo. Disse que. Claro. O diretor adiantou de que. Assim não daria certo. Adiantou que. Então, aí é o uso indevido da preposição. Então, a preposição, gente, tem que botar no lugar certo. Maravilha. Tá certo? Oh, que beleza. Que aula. Sofia Gavilão, seu ponto final. Não, meu ponto final é te agradecer muito, Paulo Sérgio. Não, aqui o jogo é duro. A audiência aqui, olha... Não, maravilhosa e, assim, os telespectadores muito críticos, mas eu sou muito fã dessa turma que prestigia a TV Pampa. Então, quero agradecer e quero dizer que são muitas nossas lutas em Porto Alegre e uma delas é o mercado público. Esse não dá para privatizar, esse aí é do povo. E os permissionários são os melhores parceiros que o governo tem, o prefeito Marquesan tem. E ele está dispensando esse saber dos permissionários, que estão ali há anos, gerações, que fazem um trabalho diferenciado. Finalmente já fala em prol dos empresários. Né? Terminei no tom. Ela resistiu, mas no fim ela admitiu. Mas eu queria trazer também mais um assunto importante e positivo lá para Guaíba, que é o CT do Inter, que vai estar se tornando uma realidade lá. Vai resolver todos os problemas do Inter. Na cabeça, na sua presidência do nosso desembargador, sempre desembargador Aquino, né, que está à frente desse projeto aí, com muita competência. Nós, em 10 dias... O sonho do Aquino é ser presidente do Inter.
José Aquino Flores de Camargo. Nós, em 10 dias, Renê, nós aprovamos esse projeto. Nós lá estamos... É uma Agilidade. semana, 10 dias, aí nós aprovando os projetos. É muito rápido. Essencial para o investimento. Então, é essencial para investimento lá, para investir lá em Guaíba. Então, fica aqui o convite também, né? Mas hoje nós entregamos os projetos aprovados do CT do Inter, que vai ser um grande projeto. Centro de treinamento lá. Não só a parte de esportes do Inter, mas também lá eles vão construir também uma escola técnica, que aí é uma coisa que nós solicitamos, né? Que para a construção de uma escola técnica profissionalizante. Bacana. Lá na Estrada do Conde, na divisa entre a Estrada do Conde e o Rio Guaíba e o Arroio do Conde. Parabéns, prefeito. Está aqui o seu Geton. Zé lá de Pelotas. Pelotas para o mundo. Esse biscoito é bom, hein? Esse biscoito é bom. Minhões da Zezé. Legal. Renê, para tomar o teu uísque 21 anos, né? Eu sei que tu gosta. O suco de uva. Professor Ledor, seus minhões da Zezé. Nós retornaremos amanhã com mais um Papo Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.